Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Reda Torres. Eu sou o professor Renan Torres, sou professor de redação e agora de língua portuguesa favorito do YouTube. E esse vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre a prova de língua portuguesa da SEDUC Ceará. Você já deve ter visto, o governador ele já autorizou, nós teremos concurso para professor do estado aqui na SEDUC do Ceará. E dentro da prova geral e da prova específica, nós teremos prova de língua portuguesa, né? Gramática, texto, literatura. No caso da literatura, vocês encontram esse conteúdo apenas para a prova específica para quem é da letras. Mas na prova geral, a gente sabe que língua portuguesa é uma dor de cabeça para muitas pessoas. Não esqueça que, se eu for me basear no último concurso que teve em 2018, nós teremos língua portuguesa, conhecimento pedagógico, direito administrativo, leitura de dados educacionais. No último concurso não teve nem informática e não teve raciocínio lógico e eu espero também que continue não tendo. Eu sou concursado, inclusive, pela SEDUC. Eu passei no último concurso que tive uma pontuação excelente aí na minha prova específica, chegando a 90% do perfil. Todos os anos eu faço prova do Enem, sempre posto meus resultados da minha área, principalmente lá no meu Instagram do Reda Torres, sempre ali me atualizando e sempre fazendo provas para mostrar para os meus alunos que todos os métodos e todas as técnicas de ensino que a gente estuda no nosso curso ou que eu ensino em sala de aula, eles de fato têm resultado e eu valido esses resultados. Para que serve aqui esse vídeo que a gente vai conversar? Esse vídeo ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo é a divulgação, sendo bem direto com vocês, do meu curso. Eu vou fazer um curso de acompanhamento de língua portuguesa, tanto para o conhecimento geral como para o conhecimento específico. Esse curso não vai ser simplesmente um curso de aulas gravadas. A gente vai ter encontros semanais até o concurso. O concurso vai ser em novembro, vai ter toda semana aula. Essas aulas serão ao vivo pelo Google Meet. Eu irei gravar todas e deixar disponíveis e organizadas para que o aluno ele possa acessar aquele conteúdo e assistir quando quiser, além do nosso acompanhamento. Vai ter material de resolução de questões, que é um método que eu gosto muito, que é estudar por questões para concurso público, é inevitável. Para gente que é professor, principalmente que tem uma rotina bastante corrida, o estudo por resolução de questões ele é adequado para que você possa fixar. Vamos ter todo acompanhamento de material extra que você precisar para o seu concurso público e tudo sobre o nosso curso vai ser divulgado no grupo, tá? No grupo que você vai encontrar na descrição desse vídeo e lá a gente faz toda a divulgação do curso e da venda. Mas assim, o outro motivo é justamente o quê? Para te ajudar, eu vou fazer a resolução da prova de língua portuguesa em 2018. Eu vou até abrir aqui meu material. Eu estou aqui, ó, espelhado com a prova de língua portuguesa do concurso da SEDUC 2018. Vale lembrar que em 2018 a banca foi o S. Nós ainda não sabemos a banca, porque quando eu estou gravando esse vídeo aqui, a banca ainda não, o edital ainda não saiu. Nós sabemos que vai ter edital. E assim, precisa esperar pela banca para estudar a língua portuguesa? Não precisa. Porque a prova de língua portuguesa, ela é uma prova que, independente da banca, os conteúdos são os mesmos. Você não vai ter atualização de conteúdo. Ou seja, o estudo do português é um estudo universal, que não vai te servir, por exemplo, só para o concurso da SEDUC aqui no Ceará. Vai servir para o concurso da SEDUC no Piauí, no Maranhão, na prefeitura, enfim, vai servir para tudo. Esse material, ele vai estar disponível, assim, esse material você encontra gratuitamente no Google. Se tu coloca lá, SEDUC concurso, SEDUC Ceará concurso 2018 prova download, é a mesma prova de português para todos, beleza? Entretanto, esse material aqui personalizado, ele vai estar no nosso grupo, que vai estar aqui no link da descrição, caso você queira baixar apenas a prova de língua portuguesa, tudo bem? No nosso último concurso, inclusive eu mantive a ordem das questões, tivemos questões diversificadas. Uma primeira dica para quem for fazer prova de concurso público é a questão da gestão de tempo. Infelizmente, muitos concurseiros, eles dão muita atenção, principalmente concurseiro iniciante, eles dão muita atenção ao conteúdo e eles dão pouquíssima atenção à estratégia de prova. E uma coisa que eu sempre vou pontuar para os meus alunos é, você tem que ter estratégia de prova. O que é estratégia de prova? É por onde começar e como executar. Eu não vou falar sobre estratégia de prova, no geral, né, todas as dicas e macetes que vai ficar para os nossos alunos do curso, mas eu já quero compartilhar com vocês aqui uma estratégia bem interessante para qualquer prova de concurso. Nunca comece lendo texto, certo? Nunca comece lendo texto.
porque isso aqui pode, inclusive, atrapalhar a sua gestão de tempo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler os enunciados, porque o enunciado ele vai dizer qual é o conteúdo da questão. Se tu já é da língua portuguesa, vai ser mais fácil identificar esse conteúdo. Se você não é, vai facilitar para ler o texto já procurando a questão, até para verificar se vai ser necessário de fato ler todo o texto. Então, como forma de para agilizar, o que é que nós vamos fazer? Eu vou ler os enunciados, eu vou mostrar para vocês o conteúdo da questão e depois vamos para a resolução. Na primeira questão, que aqui está marcado questão 15, porque eu mantive o número da prova oficial, tem assim: o elemento que motivou a temática do texto, ou seja, é uma questão de compreensão. É uma questão de compreensão. Professor, como é que eu sei que é uma questão de compreensão e não de interpretação? É porque quando eu olho para o texto, eu percebo que é um texto técnico. O que seria um texto técnico? É um texto, principalmente argumentativo, que vai ser o conteúdo da próxima questão, e ele mantém uma linguagem denotativa. E por ele manter uma linguagem denotativa, não há nada aqui que vai ser interpretado. A grande verdade é, você vai olhar para a questão, vai conseguir entender o tema da questão só pela leitura sem interpretação. Quando eu peço temática, primeira coisa que eu vou verificar, uma dica. Geralmente, quando eu peço temática principalmente de texto dissertativo, nós encontramos a temática em dois momentos. Nós encontramos a temática no título ou nós já encontramos a temática no primeiro parágrafo. Por quê? Porque geralmente em textos argumentativos, o primeiro parágrafo é o parágrafo de apresentação. É uma técnica de leitura e interpretação muito boa que você vai adotar para suas próximas provas. Assim, por enquanto eu não vou responder, é só para que vocês possam ter essa noção. Vamos pular isso aqui e vamos guardar. A segunda questão coloca assim, ó. Considerando a tipologia do texto, é correto afirmar que ele é predominantemente. Por que ele fala predominantemente? Porque provavelmente aqui a gente vai ter duas tipologias textuais e ele quer saber qual é a tipologia predominante. Eu não vou nem anotar tipologias, porque já está praticamente todos os itens aqui. Ele é dissertativo, ele é injuntivo, ele é narrativo, ele é expositivo. A gente vai conseguir perceber isso aqui tranquilamente daqui a pouco. Mas assim, a questão 16, a questão sobre tipologia, inclusive, é o primeiro conteúdo que você tem que estudar em interpretação de texto. Para eu saber, eu nem falo interpretação, mas o estudo do texto ele é dividido em algumas categorias. Você tem um estudo do texto em relação à tipologia e gênero textual, para saber as características. Você tem um estudo do texto em relação à função do texto, você tem que saber identificar qual é a função de um texto, principalmente do gênero. Você tem que saber identificar o assunto, a questão 15 ela fala sobre isso, e você tem que saber identificar posicionamento crítico dos autores, tá? Lá no nosso curso, quando a gente tiver interpretação e compreensão, eu vou dar dicas em relação a essas técnicas para tu nunca ficar perdido. Existem dicas efetivas para que isso se consolide. Mas assim, eu já sei aqui que a questão 16 é uma questão sobre tipologia textual. Questão 17. Assinale a opção em que a palavra mapa está empregada em um sentido metafórico e abstrato mais saliente. Olha que interessante, ó. Essa questão, ela está falando sobre sentido das palavras. E nesse caso aqui, sentido das palavras leva a gente aqui conteúdo, leva a gente a dois tipos de linguagens. Essa questão é uma questão sobre linguagem conotativa. O que é linguagem conotativa? É linguagem figurada, é linguagem simbólica. Aqui a gente sabe que a resposta vai ser aquela resposta que tem um trecho, que tem uma frase de linguagem conotativa. Só para saber o conteúdo. Questão 18, assinale as seguintes orações. Se tem a palavra oração, pode ter certeza, essa questão é sobre sintaxe. Eu já sei que essa questão vai ser sobre sintaxe. Especificamente, quando você estuda sintaxe, a gente começa pelos termos da oração. Questão 19. No que diz respeito à função sintática, de novo, mais uma vez função sintática. Aliás, questão 19 não, né? Aqui é a continuação da questão 18, é porque é só... Questão 19. Considerando a justificativa para a acentuação da palavra pôde, acentuação gráfica, aí tem que dar atenção ao novo acordo ortográfico, a acentuação
gráfica. Questão 20. A violência em Roraima é contra a imagem do espelho. O termo sublinhado é classificado sintaticamente. Outra questão sobre sintaxe. Duas questões sobre sintaxe. Sintaxe sempre é um conteúdo importantíssimo dentro da sua prova de língua portuguesa em qualquer concurso público, beleza? Questão 21. Assinale o termo cujos termos sublinhados funcionam como sujeito. Professor, é sobre sujeito? É de novo sobre sintaxe. Quando eu falo em sujeito, eu estou falando sobre sintaxe. 3 questões sobre sintaxe. Isso é comum em concurso. 22. Considerando o pronome destacado, né, é correto afirmar que possui referências. Essa questão aqui, ela é sobre... Vamos usar a ordem. Primeiramente, essa questão é sobre morfologia. Dentro da morfologia, essa questão tem as classes gramaticais. E dentro das classes gramaticais, essa questão especifica pronome. Pronome tem que ser uma aula só sobre ele. Você tem que ter uma lista de questões para resolver só sobre pronomes. Pronto. A gente tem aqui a classificação das questões. Agora, muito calmamente, vamos resolver essas questões. Vamos resolver e você vai estudar comigo para concurso. Inclusive, se esse vídeo aqui ele viralizar, ele bombar, eu farei mais vídeos resolvendo questões de concursos. Pode ser o da SEDUC 2013, pode ser o da SEDUC 2019, 2009, pode ser de outras bancas de concurso. O importante é você compartilhar com os amigos, dar o hype, engajar. Assim você me incentiva a produzir mais vídeo e produzindo mais vídeo você me ajuda e eu te ajudo. Bora lá resolver as questões. Primeira questão, o elemento que motivou a temática do texto. Faz aquela leitura logo aqui dos itens para ir direto na resposta. A angústia dos roraimenses pelo não pertencimento. O êxodo venezuelano. A formação da população em Roraima. A identidade roraimense. 3 itens falam sobre Roraima. Um item fala sobre venezuelanos. Vamos lá para o título. A violência em Roraima é contra a imagem no espelho. Os venezuelanos encaram o pesadelo real que toda estabilidade é provisória e o pertencimento é sempre precário. Me parece que é um texto que fala sobre os venezuelanos, né? Estão sofrendo violência. Não se compreende a violência dos brasileiros contra os venezuelanos sem entender o que está na fronteira e se saber à beira do mapa. Aborda como precipício que lembra a quem se agarra ao lado de cá, que há uma fera rosnando no desconhecido. Com exceção dos povos indígenas, a população não indígena de Roraima é formada por migrantes recentes, a maioria da segunda metade do século XX. E sempre chegando de um outro lado em que o chão se tornou movediço embaixo dos pés. Muitos não desembarcaram em Roraima diretamente do lugar em que nasceram, mas antes tentaram pertencer a outros pontos do mapa e não puderam se fixar por falta de trabalho ou outras faltas. Pessoal, nem precisa terminar de ler o texto para entender do que se trata. A gente está percebendo que o texto fala, né, que os venezuelanos eles estão sofrendo xenofobia, eles estão sofrendo violência, estão sofrendo preconceito. E o texto parece que vai fazer uma crítica à população de Roraima em relação a essa xenofobia, essa violência. Então a gente percebe o quê? O elemento que motivou a temática. O que motivou a temática aqui, né, não tem nada a ver com os roraimenses, não tem nada a ver pelo não pertencimento, não é deles, é dos venezuelanos. A formação da população de Roraima. Ele fala, mas não é o motivo. O que motivou o texto foi o êxodo venezuelano. Os venezuelanos sofreram um processo de êxodo, muitos foram para Roraima e lá estão sofrendo violência. Dá para perceber nitidamente aqui no começo do texto, tá? Então, assim, temática é leitura. Leu, compreendeu, morreu. Assim, zero estresse. Nem precisa ler todo o texto para ter essa noção. A gente tem que desenvolver essa habilidade de fazer uma leitura mais ativa, uma leitura mais crítica. Segunda questão. Considerando a tipologia do texto, é correto afirmar que ele é predominantemente. Vamos lá. Pessoal, primeiro vamos uma dica. Textos técnicos, tá? Textos técnicos. Quando a gente fala de concurso público, textos técnicos, nós temos principalmente o texto dissertativo
e nós temos principalmente o texto expositivo. Ambos os textos, seja dissertativo ou expositivo, né, e aqui no caso dissertativo argumentativo, eu quero ser mais específico, eles sempre trabalham algum assunto. Você vai ter um texto dissertativo argumentativo que tem um assunto, você vai ter ali um texto expositivo que vai tratar de algum assunto. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que no texto dissertativo argumentativo, nós vamos ter marca de posicionamento. O que é um posicionamento? Posicionamento é principalmente quando, anota isso aqui, ninguém vai te falar mais, eu trabalho uma crítica ou eu trabalho um elogio. Se eu estou criticando ou estou elogiando, isso é um texto argumentativo. Então, se tem crítica e tem elogio, tem uma tese, é um texto predominantemente argumentativo. Olha o título. A violência em Roraima é contra a imagem no espelho. Isso aqui já é um posicionamento. Os venezuelanos encarnam o pesadelo real de que toda estabilidade é provisória e o pertencimento é sempre precário. Olha o posicionamento. Não se compreende a violência dos brasileiros contra os venezuelanos sem entender o que é estar na fronteira e se saber à beira do mapa. Ele já começa com posicionamento. Para você compreender, você vai ter que olhar para o seu passado. Você vai ter que entender aqui que essa violência é até um autorreflexo da sua própria identidade. Então, assim, é nítido que esse texto é um texto argumentativo. Tem o que discutir. Dissertativo, pois são frequentes os argumentos em favor de um posicionamento, né, com verbos em geral no presente do indicativo. Isso aqui é até uma marca interessante. O que é um verbo no presente do indicativo? Vou marcar aqui para você identificar. Compreende, presente do indicativo. Beleza? Deixa eu ver mais o que é aqui, Lembra, presente do indicativo. Olha os verbos. É, presente do indicativo. A, presente do indicativo. Eu posso ficar aqui no texto todo. Eu consigo perceber que Se eu ler, eu vou perceber que é isso mesmo. Injuntivo é a resposta, mas vamos comentar aqui. Pois os elementos de referência apresentam-se em remissão... Não, vamos lá. Texto injuntivo é texto de orientação. Anota aí, texto injuntivo é texto de orientação. E principalmente em relação ao verbo, nós temos os verbos no imperativo. O que seria um texto injuntivo? É aquele texto que está te orientando a fazer alguma coisa. Um manual de instrução. Faça isso. Não seja. Fique aqui. Estude. Os editais, inclusive, eles têm uma característica injuntiva. Beleza? Então, texto injuntivo é texto de orientação. Aí não é texto injuntivo. Narrativo, pessoal, não é texto narrativo, tá? É um texto argumentativo. Expositivo, uma vez que privilegia o uso de expressão que denotam sequência temporal de fatos, a localização dos agentes no cenário referido e a referência a seres concretos. Vamos lá. A explicação aqui não tem nada a ver com texto expositivo, desculpa. Porque o texto expositivo, ele não trabalha sequência. Sequência temporal é uma característica de texto narrativo. A localização dos agentes no cenário, ou seja, os personagens e o local, é narrativo. A própria explicação da letra D está eliminando o que é um texto expositivo. Questão 16 está na cara que é a letra A. Não é uma questão difícil. Essas duas primeiras questões são questões que é para todo mundo acertar. Se você não acertou, pelo amor de Deus, desculpa. Você tem que aumentar os seus hábitos de leitura e você precisa urgentemente entender conceitos básicos de interpretação e tipologia textual. Agora vamos entrar na gramática propriamente dita. Questão 17. Assinale a opção em que a palavra mapa está empregada em sentido metafórico, ou seja, em sentido conotativo, em linguagem figurada, em sentido figurado. É só você, inclusive, e com sentido abstrato. O que é algo abstrato? É o que eu não consigo desenhar, eu não consigo imaginar concretamente aquilo. A letra A fala assim, sem entender o que é estar na fronteira e se saber à beira do mapa, aborda. Assim, não há nada aqui no sentido abstrato.
à beira do mapa. Eu consigo perceber, eu consigo verificar que aqui mapa está no sentido concreto. À beira do, você consegue imaginar o mapa, imaginar uma pessoa na beira do mapa. Os substantivos concretos você consegue imaginar, você consegue desenhar na sua cabeça. Letra B, mas antes tentaram pertencer a outros pontos do mapa, mais uma vez, né? E não puderam se fixar por falta de trabalho, outras faltas. Você consegue perceber que aqui também não tem nada de metáfora, não tem nada de abstrato. Lugar de pertencimento para quem tanto peregrinou pelo mapa do Brasil. Concreto, não tem nada de metáfora aqui. Agora olha a letra D. Quem viveu escorregando de todos os mapas... Vamos lá, pessoal. Vamos lá, presta atenção. Você consegue escorregar de um mapa? Você consegue? Mapa do Brasil. Você consegue? Você sentou no mapa e escorregou? Isso aqui, pessoal, é sentido figurado. É sentido metafórico. O que seria esse escorregar do mapa? Imigração. Êxodo, movimentação. Aqui nitidamente eu percebo que a letra D, de fato, tem um sentido metafórico dentro do texto, dentro da paisagem. Não foi difícil. Mas aqui é uma questão que tem conteúdo de linguagem conotativa. O que é que eu estudo em linguagem conotativa? Você estuda principalmente uma coisa chamada figuras de linguagem. O conteúdo, assim, imprescindível, tem que saber. Ó, da questão 15 até a questão 17, é questão que todo mundo acerta. Até então, ninguém vai ser reprovado por isso aqui, tem que acertar. Errou, grande chance de não fazer perfil. É outra coisa que eu tenho que me preocupar, fazer perfil. Agora o negócio vai ficar interessante, porque agora nós vamos trabalhar a sintaxe. Agora pega o caderninho para anotar umas coisas. Entramos no conteúdo aqui, que cara, você tem que saber. Deixa eu só diminuir aqui minha caneta. Vamos lá. Assinale as seguintes orações. Aí tem uns termos marcados, a gente vai ter que identificar o que é que essas coisas são. Beleza? Aí vamos lá. Aqui nos itens aparece complemento nominal, agente da passiva, adjunto nominal e objeto indireto. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Quando eu falo em análise sintática, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os verbos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar os verbos. Mas antes tentaram pertencer. Aqui eu tenho uma locução verbal. Tentaram pertencer. Talvez o que um brasileiro de Roraima vislumbre, verbo vislumbrar. A angústia de não pertencer, rugia. Tá? O desejo de apagar as populações, ainda que pela assimilação, e suspensão de direito. Aqui está assim o verbo fora do item. A identificação roraimense é fomentada. Beleza. Vamos lá. Presta atenção. Quando eu falo em sintaxe, existe uma relação verbo, anota aí, existe uma relação verbo mais complemento. Eu vou tentar facilitar a sua vida para a gente já eliminar alguns itens. Essa relação verbo-complemento é assim. O complemento do verbo que vem depois, eu posso chamá-lo de objeto. Ou eu posso chamá-lo de predicativo. O que está complementando o sentido do verbo ou é objeto ou é predicativo. O objeto, você até lembra na escola que ele tem duas classificações. Você tem a classificação do que eu chamo de objeto direto e você tem a classificação do que eu chamo de objeto indireto. Vamos ver aqui o que vem depois de verbo. Item 1. A população é formada por imigrantes. Tá? Inclusive aqui eu nem peguei o item 1, mas eu vou pegar aqui. Até aí tudo bem. 2. Mas antes tentaram pertencer a outros pontos do mapa. Olha que interessante. Pertencer. Quem pertence
pertence a algum lugar. Opa, é um verbo transitivo indireto. Se isso aqui é um verbo transitivo indireto, o que é que acontece? Isso aqui é um objeto indireto. Uma das características do objeto indireto é ter a preposição. Por quê? Porque quem pertence, pertence a algum lugar. O objeto é isso aqui. Então, aqui no item 2, eu sei que eu tenho um objeto indireto. Item 1. Deixa eu te dizer uma técnica. Existem frases que têm a seguinte construção. Algo é feito por alguém. Ó, presta atenção. Olha essa construção. Algo é feito por alguém. Quando eu tenho essa construção, algo é feito por alguém, esse por alguém eu chamo de agente da passiva. Quando eu tenho algo é feito por alguém, é agente da passiva. O que é que o item 1 fala? A população não indígena de Roraima é formada por migrantes recentes. Algo, a população não indígena de Roraima, algo, é feito, é formado, algo é feito por alguém. Por alguém. O por alguém, eu vou chamar de quê? De agente da passiva. Igual ao item 1, você tem o item 6. A identidade roraimense é fomentada na população por velhas e novas elites locais. Algo, a identidade roraimense, algo, é fomentada, é feita, algo é feito por alguém. Por quem? Por velhas e novas elites locais. Esse por alguém eu vou chamar de agente da passiva. Então, nós já temos aqui dois itens que é agente da passiva, que é o item 1 e o item 6. Nós temos aqui um objeto indireto no item 2. No item 3, talvez o que um brasileiro de Roraima vislumbre no venezuelano desesperado e sem lugar seja o retrato de si mesmo. Verbo. Quem vislumbra, vislumbra algo. Tá? Ok, tudo bem. Só que nesse caso aqui a gente pode até interpretar o seguinte. Quem vislumbra, nesse sentido aqui, quem vislumbra, vislumbra algo em alguém. Você vai interpretar nesse sentido. Só que nesse caso, quem vislumbra, vislumbra algo em alguém, o que é que a gente entende? O que é vislumbrado? Ele vislumbra o retrato de si mesmo. Isso aqui é o algo. O num venezuelano é em alguém. Eu estou dando essa dica aqui, mas existe uma discussão teórica, inclusive, que isso aqui, na verdade, seria um adjunto adverbial. Por quê? Porque ele tem a preposição em. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu só quero que você entenda que pra gente, esse num venezuelano desesperado, ele não vai ser objeto direto. Porque objeto direto é o quê? Retrato de si mesmo. E os itens 4 e 5, eles são bem parecidos. Por quê? Quando você perceber que o item destacado ele tem uma preposição, ó, e ele sempre vem depois de um substantivo abstrato, eu tenho o complemento nominal. O que vai ser o complemento nominal? O complemento nominal é quando eu tenho um substantivo abstrato
é quando eu tenho um adjetivo, é quando eu tenho um advérbio, e esse termo, ele está seguido de quê? De uma preposição mais um substantivo. Ó, a preposição Didi, tá? Didi. Ah, desculpa. Aqui pode ser tanto substantivo como pode ser um verbo. Eu peguei só o substantivo. Aí você vai ter a preposição com substantivo ou preposição com verbo. Angústia, de não pertencer, de apagar. Tanto a palavra angústia como desejo são substantivos abstratos. Então, tanto nos itens 4 como item 5, nós temos um complemento nominal. Logo, na questão 18, a gente vem para cá. O que é que o item A já fala? 4 e 5 funcionam como complemento nominal, gabarito letra A. B, 1 e 3 funcionam como agente da passiva. Quem é que é agente da passiva? É 1 e 6. 3 não é agente da passiva. C, 5 funciona como adjunta e nominal. 5 não é adjunta e nominal, é complemento nominal. Então tá errada. 2 e 6 funcionam como objeto indireto. Não é objeto indireto. Resposta letra A. Se você marcou letra A, você acertou. Professor, achei esse conteúdo um pouco complexo. É porque você precisa ter a base de sintaxe. Você precisa ter a base de sintaxe. Saber o que é sujeito, né? Transitividade verbal, objeto, adjuntar nominal, verbial. Tem que ter essa base aí. É um conteúdo um pouquinho complexo. Próxima questão, questão 19. Considerando a justificativa para a acentuação da palavra, pôde, mas que nunca pôde ser totalmente esquecida. Assinale a opção em que a acentuação do termo é justificada pelo mesmo motivo. Vamos lá. Pôde tem acento para se diferenciar de pode. Por quê? Porque pôde é pretérito e pode é presente. O acento diferencial, ele leva em conta, presta muita atenção, o acento diferencial, ele leva em conta o quê? Ele leva em conta que a palavra tem a mesma formação morfológica, a palavra tem a mesma constituição, o que muda é a fonologia, principalmente daquela sílaba que está sendo acentuada. Pôde, você tem ali ó, um O fechado. Pode, você tem um aberto, tá? Aí a gente vai para lá. Letra A. Dali para frente não há mais para onde andar. Pessoal, só existe um haver. Não tá diferenciando de nada. Ah, mas é porque tem o A craseado. Sim, mas não tem nada a ver de diferencial. Cada um é uma classe gramatical diferente. Não nos esqueçamos disso. Outra coisa importante, tá? Aqui você tem que levar em conta se a variação da palavra ela está sendo feita justamente para não formar novas palavras. Tipo assim, nossa, mas a outra palavra ela significa outra coisa. Não, peraí, tenha calma. Letra B. Isso se manifesta em 3 comportamentos. Beleza. Não tem acento diferencial de nada. A evidência viva encarnada. Aqui existe o paralelo evidência substantivo, que é diferente de evidencia, que é verbo. Evidência com acento é o substantivo, evidencia sem acento é o verbo. Estão lutando por um lugar e sabem muito bem o porquê. Pensando fonologicamente. Preste atenção. Existem 4 porquês. Existe o porquê junto e separado. Tanto com acento como sem acento. Eu acho, inclusive, que essa questão, ela pediram recurso e ela foi cancelada. Depois eu vou dizer o porquê.
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Muda a fonética de alguma? Não muda. Não muda. Não muda a fonética de nenhuma. Elas são aplicadas em situações diferentes. Esse porquê aqui, ó, com acento, ele é um substantivo. Ele vem depois de um artigo, geralmente. Isso aqui é a conjunção. Aí eu tenho os pronomes interrogativos. Por quê? O que está mudando foneticamente o som? Evidência, evidencia. Pode, pode. Evidência, evidencia. Pode, pode. Foneticamente, o som é mudado aonde? Na letra C. Então, o acento diferencial, ele cai aqui. Se não me falha a memória, eu vou já ver o gabarito. O oficial deu letra D e essa questão foi anulada. Pediram recurso e anularam essa questão. Questão 20. A violência em Roraima é contra a imagem do espelho. Vamos lá. Ele quer saber o que é aquilo ali. Vamos lá. Sujeito mais verbo mais complemento. Só que aqui nós temos o verbo de ligação, que é o verbo é. O verbo ser e o verbo estar, ele é tradicionalmente chamado como verbo de ligação. Depois desse verbo, nós temos o predicativo. O que é o predicativo? De maneira bem resumida, o predicativo é uma característica do sujeito que é inserido pelo verbo de ligação. A violência em Roraima é o sujeito, é contra a imagem no espelho. É uma característica da violência. Onde é que você vê aqui predicativo? Letra B. Beleza? Questãozinha tranquila. Assim, para quem sabe português básico, essa questão é uma questão tranquila. Zero estresse. Questão 21. Assinale a opção cujos termos sublinhados funcionam como sujeito da oração. Essa questão ela é um pouquinho mais complexa, mas eu vou dar um bizu para vocês que possam entender. O bizu é, toda vez que uma questão fala sobre sujeito, você tem que achar os verbos. A imagem se materializa com o espelho que é preciso destruir. O que destrói no corpo do outro é a imagem de si mesmo, cujo retorno não podem aceitar. É também a prova de que a estabilidade é sempre provisória, de que é possível perder tudo mais uma vez. Aborda como precário que lembra a quem se agarra ao lado de cá que há uma fera rosnando um desconhecido. Outra dica interessante, olhando até para cá. Quando eu acho sujeito, eu quero sempre que você procure duas coisas. Quem é o sujeito do verbo e quem é o complemento do verbo. O sujeito do verbo é quem executa aquela ação. O complemento é quem está sofrendo. Letra A. A imagem se materializa. Quem é que se materializa? A imagem. A imagem é sujeito. Como espelho que é preciso destruir. Olha que interessante. Temos que tomar um certo cuidado. Aqui a gente pode achar o seguinte: não, é preciso destruir o espelho. O espelho é sujeito, só que não. Na verdade, o verbo destruir é um verbo transitivo direto. Quem destrói, destrói algo. O espelho ele não é o sujeito, ele é o objeto direto. E o que está se referindo ao sujeito? Pois é. Beleza? Então, o que ele não é sujeito. Na verdade, o que ele está funcionando como objeto direto. É um pouquinho mais complicado. Aqui talvez só quem é do português vai entender, mas eu estou tentando te ajudar a ver a mentalidade do português. Não é letra A. Letra B. O que destrói no corpo do outro é a imagem de si mesmo, cujo retorno não podem aceitar. Vamos lá. Você tem dois verbos, destrói e você tem podem. Para pensar comigo. Destrói e podem, olha para os verbos. Os verbos estão no plural. Se os verbos estão no plural, para que o sujeito fosse explícito, ele deveria estar no plural. E aí tem aqui, ó, cujo retorno. Pessoal, cujo retorno está no plural? Não está. Não está no plural. Então não pode ser sujeito. Então
Então tá. Logo não pode ser a letra B. Pula. É também a prova de que a estabilidade é o sujeito aqui, é sempre provisória. De que é possível perder tudo. Aí tem tudo isso aqui, ó. De uma mais vez. Aqui eu vou entrar no conteúdo complexo, mas eu vou tentar te explicar que é o seguinte, beleza? Aqui é um verbo de ligação e aqui é um predicativo. Aqui tem uma regra de oração subordinada substantiva subjetiva. Que diabo é isso, professor? Pelo amor de Deus. É quando uma oração ela é sujeito de outra oração. Na ordem direta é assim, ó, perder tudo mais de uma vez é possível. A resposta é a letra C. Mas para acertar essa aqui, você tem que ter um conhecimento de sintaxe e você tem que ter um conhecimento sobre orações subordinadas. Eu estou dando só um bizu para facilitar a sua vida, mas aqui é um conhecimento sintático de oração. Letra D. Aborda como um precipício que lembra... Opa! Né? Quem é que lembra? Aborda como precipício, que precipício é o sujeito. A quem se agarra, ao lado de cá, há uma fera rosnando no desconhecido. Desculpa. Ó, aborda como precipício que lembra o quê? Lembra que há uma fera rosnando no desconhecido a quem se agarra. Cara, olha que doideira. Isso aqui está exercendo função de objeto indireto, isso aqui está exercendo função de objeto direto. A resposta é a letra C. Assim, para eu explicar isso aqui para vocês, eu precisaria de uma aula completa só sobre isso. Quem já é do português vai entender essa questão. Se você não é, tenha calma, não é assim que funciona. Tenha calma, tenha calma. Se tiver entendido, maravilhoso. Se não tiver, não se preocupa. Primeiro a gente tem que ir para o conteúdo básico de sintaxe. Essa questão é um pouquinho mais avançada. E a última questão fala assim, ó. Considerando os pronomes destacados em o Brasil é contra eles ou os ignora. Vamos lá. Vou até pegar aqui. O Brasil é contra eles. Beleza? Verbo, sujeito. O Brasil é contra eles. Aí tem o os ignora. Aí você vai ter assim, ó, ignora-os. Tanto esse eles como os se refere à mesma pessoa. Se refere à mesma pessoa. É correto afirmar que possui referências diferentes? Não, são iguais. Aí sobra a letra B e C. Iguais e recuperados devido à informação. Iguais e explicitados na progressão do texto. Vamos lá. O que é recuperado? Recuperado é quando ele faz referência anafórica. Tá? Iguais explicitados na progressão textual. Explicitado na progressão textual, ele está falando assim, são pronomes que estão explicitando alguém. Só que aqui você percebe que, na verdade, eles estão substituindo os venezuelanos. Então, eles estão servindo, na verdade, como elemento de substituição, como elemento anafórico aos venezuelanos. Aqui, tanto eles como os, está se referindo no texto aos venezuelanos. Por isso, né, que o nosso... peraí. Por isso que o nosso gabarito é a letra B. Então, um pequeno comentário da prova de língua portuguesa de 2018. Se você entendeu tudo, você já tem uma base muito boa de língua portuguesa. Se você entendeu boa parte, parabéns, está no caminho. E se você não entendeu nada, tá? Nossa, não, acertei as primeiras questões, as últimas estavam um pouquinho mais complicadas. Então, eu te convido, quiser entender isso aqui perfeitamente, principalmente com o método de resolução de questões, a entrar no nosso grupo e fazer parte do nosso grupo de língua portuguesa, onde você não vai ter só aulas, você vai ter aula e vai ter todo o suporte necessário
em português, com questões, com material, para fazer com que português, olha essa frase aqui, ó, português não precisa ser o motivo da sua reprovação. Não precisa. Você pode se tornar um funcionário público, você pode fazer uma boa prova de português e como português é regra, o diferencial vai ser para quem faz uma boa prova. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve, provavelmente, teremos mais vídeos de redução de questões aqui para Seduc. Entra no nosso grupo e até mais. Valeu, pessoal. Um abraço.